Olá, olá, tudo bom, gente? Meu nome é Itiel Mendes, sou psicanalista clínico e eu quero trazer um conteúdo muito top para vocês. O conteúdo de hoje é sobre vícios, sobre compulsões. Vício e compulsão é a mesma coisa. Compulsão é um nome bonito para o vício, tá? A gente vai tratar disso aqui, a gente vai falar como é que nasce uma compulsão, como o que é uma compulsão e depois como a psicanálise vê isso. Como é que a psicanálise vê a compulsão, tá? Antes de qualquer coisa, vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder para que nós possamos alcançar mais pessoas com esse conteúdo, beleza? Bom, gente, primeiro eu quero definir aqui compulsão. Eu quero definir compulsão trazendo um paralelo com um hábito saudável, tá? E quando eu falo compulsão e vício, eu trato como a mesma coisa, tá? São atitudes repetitivas, que o sujeito tem uma grande necessidade de repeti-la em determinados momentos, tá? E que, via de regra, causam malefícios para a pessoa. Só que para não trazer uma definição abstrata, eu vou comparar um hábito saudável, tá? com um vício. A vontade, ela é algo que está ligada ao livre-arbítrio. Se eu tenho vontade de comer um bolo de chocolate agora, se eu tenho um desejo de comer o bolo de chocolate, eu posso comprar, posso comer ou esperar para depois. Alguém que tem má vontade, ela pode ficar um longo tempo sem ter aquilo, porque aquilo não organiza a sua rotina, não organiza as suas ações, aquela vontade, ela não dita as regras da sua rotina. Já um vício, ele está ligado à necessidade. Eu preciso de algo. Se bolo de chocolate fosse um vício para mim, eu teria a necessidade de comer esse bolo de chocolate. É interessante que compulsão vem do termo compulsório, né? Compulsório e compulsão vem do mesmo radical, porque vem do mesmo termo, né? Compulsório é aquilo que é obrigatório, né? Internação, vamos fazer uma internação compulsória, ou seja, a pessoa vai ser obrigada a ficar internada. Então, assim, tudo que é compulsório é obrigatório. Então, uma compulsão é uma ação que a pessoa se vê obrigada a fazer, a realizar. Como eu já disse, o vício organiza a rotina, organiza o trabalho, organiza o tempo. A compulsão, ela organiza o sujeito. A compulsão manda no sujeito. A compulsão manda no sujeito. A pessoa trabalha visando as pausas que ela vai fazer para fumar. A pessoa faz um trabalho que ela consiga ter um momento para aquele vício. A pessoa se organiza para adquirir, para ter a chance de ter um local onde ela pode ser, onde ela pode praticar esse vício. Ela fica arrumando desculpas para respaldar o seu vício. Então aquilo ali manda na vida dela. Como podemos se dizer que a vontade é mandada pelo sujeito. A vontade está sujeita ao sujeito. Agora, o vício manda no sujeito. É o vício que decide o que o sujeito vai fazer, em qual momento vai fazer. Porque o vício, ele entra num status de necessidade. O sujeito não quer simplesmente usar uma substância, fazer algo. Ele precisa, ele necessita desse algo. Então, assim, no desejo existe escolha, na vontade existe escolha, na compulsão existe escravidão, beleza? E como nasce a compulsão? Como nasce, né? Eu costumo dizer que toda necessidade nasce de uma falta. Então, você se lembra que eu acabei de falar? O vício tem um status de necessidade, beleza?
Por exemplo, você tá com fome, você necessita de comer. Tá com sede, você necessita beber água. Você tá com sono, você necessita dormir. Se você tem uma necessidade psicológica, o que você precisa fazer? Ter uma ação para satisfazer essa necessidade psicológica. O vício tenta preencher uma necessidade emocional. Eu vou tratar aqui de algumas necessidades emocionais com o passar da live, mas rejeição, bullying, abandono, vergonha, necessidade de aprovação, são dores emocionais que causam buracos que precisam ser preenchidos, que causam angústias que precisam ser anestesiadas pelo vício. Então não adianta a gente querer tratar vício querendo tirar o vício só. Não. Você não trata o vício, você trata a causa do vício. Porque se você mudar o vício, a pessoa vai para outro vício. Não vai tratar aquela dor emocional. Se você fizer um tratamento superficial baseado em tirar sintomas, a pessoa vai trocar de sintomas. Ela vai trocar de vício. Talvez para um vício pior. Então o vício não nasce do prazer. Eu gosto só. Não. O vício nasce da falta. Beleza? E por que o vício sempre volta? Por que eu uso o vício e o vício volta? Da mesma maneira que se você comer agora, daqui a algumas horas você vai ter fome. Se você beber água agora, daqui a alguns momentos você vai ter sede. Se você dormir à noite, depois você vai sentir sono. Quando eu utilizo um vício para tampar uma necessidade, esse vício não é completo, eu preciso repetir depois. Por isso que existe uma compulsão, porque a necessidade que está sendo suprida temporariamente, ela volta, eu preciso utilizar aquela mesma ação para cessar temporariamente essa angústia gerada pela falta. E o vício ele tem duas funções no corpo, na mente do sujeito. Primeira, como eu já disse, anestesiar a angústia dessa necessidade. E a segunda é ocultar essa verdade. Ou seja, quando eu tenho uma necessidade interna causada por algum desses fatores que eu disse, bullying, solidão, necessidade de aprovação, rejeição, né? Quando eu tenho um buraco dentro de mim, isso gera angústia. E eu preciso ter uma ação para suprir essa falta. Só que o vício também, ele oculta essa falta. O vício busca ocultar tampar essa janela, fechar, para que você não se veja. Então, o vício ele não te anestesia tão somente da angústia. O vício te anestesia da causa da angústia. E para que você venha tampar a angústia e tampar essa necessidade que causa a angústia, vem a compulsão. Acabou o efeito, tenho que usar de novo, tenho que fazer de novo, tenho que realizar de novo, né? Como eu costumo dizer, o vício trata a dor de hoje e fortalece a dor de amanhã. Entendeu? E o que o vício esconde? Eu já falei. O vício diminui a angústia, mas faz mais do que isso. Ele impede o sujeito de olhar para a origem da dor. Ele funciona como uma distração, uma evitação. O sujeito evita lidar com a causa de suas dores. Né? O vício não é apenas esconde a dor, ele esconde quem está sofrendo, ele esconde a origem da dor de quem está sofrendo. Né? Eu quero tratar aqui de alguns vícios. Vou tratar especialmente de dois. Quero tratar de dois vícios
Primeiro vício que eu quero tratar da pornografia. Existem hipóteses diversas de como uma pessoa desenvolve o vício em pornografia. São diversas hipóteses, né? Só que eu estava assistindo um vídeo esses dias, até mesmo para assistir alguns conteúdos para me preparar para dar essa palestra para vocês. Vou assistir um vídeo do psicanalista Lucas Napoli. O que ele diz no vídeo dele? Ele vai dizer que existe nessa crença de que, não, a pessoa que usa pornografia, ela usa porque quer ver corpos bonitos. O homem que vê pornografia quer ver corpos esbeltos. A minha esposa não tem uma beleza que me atrai, fulano de tal, meu parceiro, minha parceira não tem uma beleza que atrai, então eu vou consumir pornografia para me satisfazer, em contemplar e me satisfazer imaginariamente, tão somente, com uma beleza que me atraia. Só que o Lucas Napoli, o psicanalista Lucas Napoli, ele foi pesquisar num site aí de pornografia, né? Não sei se ele pesquisou, se ele teve acesso, mas ele trouxe uma pesquisa no vídeo dele, o que não te contam sobre a pornografia, é algo desse tipo. Vai lá, pornografia Lucas Napoli, ou pornografia psicanálise em humanês, você vai lá. Ele traz esse conteúdo de maneira brilhante, né? Porque ele vai mostrar que os conteúdos que são pesquisados nessa plataforma não é o conteúdo de beleza, não, é ruiva, isso, aquilo, com corpo assim, corpo assado, não. O que é mais buscado é amador, vídeo amador. Pessoas que buscam ver relações sexuais de pessoas normais, de pessoas reais. Não é tipo assim, uma questão de um homem buscar uma mulher bonitona, uma mulher buscar um homem bonitão. Não. Se trata de uma fuga do tédio, de uma novidade, de uma curiosidade, de uma quebra da monotonia, de uma fuga do tédio. Uma busca por experiências diferentes, não necessariamente mais bonita dentro do molde da sociedade. E o que me chama a atenção é que existem outras formas de interpretar a busca de alguém para a pornografia. Por exemplo, uma das dores que eu citei no começo da minha fala é que uma pessoa pode buscar pornografia, quer dizer, deixa eu corrigir, uma das dores que leva a vício é, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma, necessidade de aprovação, necessidade de ser aceito. Aí uma pessoa tem um buraco dentro de si de querer ser aceito, de querer ser desejado, talvez porque em repetidos eventos no passado, essa pessoa foi desprezada como parceiro, como parceira amorosa, também na sua infância, aquelas brincadeirinhas de namoradinho, você é meu namorado, você não é meu namorado, e isso faz com que aquilo ali, essa brincadeira fez com que você em algum momento vivenciasse um desprezo. Uma coleguinha da escola falou que não queria ser sua namorada ou seu namorado, porque você é isso, porque você é aquilo. Aquilo você internalizou, você trouxe para o seu presente, para a vida adulta, uma raiz de rejeição. E essa rejeição faz você buscar na pornografia uma forma de fantasiosamente receber a atenção sexual, o desejo do outro para com você. Então você vê imaginariamente uma outra pessoa te desejando. Você vê não só no filme pornô, mas em alguém do seu vizinho, alguém do seu relacionamento. Você vê nessa pessoa o desejo de que ela te desejasse, mas como você teve experiências demais para tentar empreender alguma coisa, você busca na pornografia uma imaginação, na masturbação, né? Você busca fantasiar isso na tua cabeça para que você seja satisfeito de que você está sendo desejado. Você sabe que isso não é verdade, você sabe que isso é fantasioso, mas é a forma que você tem de lidar com esse vazio que você tem. Então, se esse vazio não é tampado, essa angústia é gerada e você precisa de ter esse hábito para amenizar essa angústia. Muitas vezes o cérebro não procura ele procura novidade, não perfeição. Ele procura não
suprir o desejo sexual, orgástico tão somente, mas ele busca suprir o desejo de ser aceito. É uma possibilidade. Por exemplo, eu quero tratar aqui de um outro vício, aposta. Tá em voga hoje, né? Essa questão de jogos de aposta. E isso aí é meio complicado, porque tem muita gente perdendo muito dinheiro. E aposta sempre existiu. As crianças brincam. Aposto que eu vou chegar primeiro que você. Aposto, a criança joga tazo, aí ela joga valendo o tazo que ela matar. Bolinha de gude valendo. Isso é uma competição, né? Nem pode se dizer como aposta, né? É um exemplo ruim, mas ela sempre brincou de aposto que vai acontecer tal coisa, eu aposto que o meu time vai ganhar, eu aposto. Então as crianças brincam de aposta, as apostas sempre existiram, né, na história, só que hoje ela virou mais que uma brincadeira, ela virou uma necessidade. A aposta vira vício quando ela vira necessidade. Eu particularmente não indico isso para ninguém, aposta em hipótese alguma para ninguém. Eu indico isso. Nem se você for viciado, se for brincar, eu não indico isso. Mas eu posso chamar de vício quando o jogo vira uma necessidade. Por exemplo, eu posso aqui citar uma outra dor, culpa. Talvez você conheça alguém que tenha culpa. Ela não aceita a culpa que ela dá para si mesma. Então ela fica arrumando desculpas, arrumando situações para se, como eu posso dizer, para se punir. Então ela fica buscando situações autodestrutivas para que ela venha se punir de uma culpa, por causa de uma culpa que ela nunca conseguiu obter perdão por ela mesma. Ela nunca conseguiu se perdoar. Então é vício em narcóticos, em jogo do tigrinho, né? As pessoas, às vezes foi uma coisa que ela roubou quando era criança, não se perdoou, e ela busca entrar em situações que faz ela perder para ela pagar aquilo que ela fez quando era criança, né? E isso é muito interessante, Então, o problema nem sempre é o dinheiro, é aquilo que o jogo representa para essa pessoa, entendeu? E eu queria fazer aqui um símbolo para vocês, para que a gente venha entender o que significa esse buraco na parede, né? Esse buraco na sua alma. Eu estou até dizendo aqui o conteúdo do que eu vou falar agora. Você vai entender agora, mais ou menos. Eu já utilizei esse exemplo aqui durante a minha fala, mas eu quero utilizar de novo de uma maneira mais organizada. Você tem uma sala, né? Você tem uma sala, e na sua sala, aqui, suponhamos que aqui tem uma infiltração, tá caindo uma infiltração aqui, tá escorrendo, e eu tô vendo que lá em cima tem um buraco. Não tem não, aqui não infiltra não, graças a Deus. Tem um buraco. O que adianta eu ficar pegando algodão, botando no buraco? O que adianta pegar isopor e colocar? Porque daqui a pouco vai ter... Como é que fala mesmo? Vai escorrer aqui na parede. Eu não tenho que tampar o furo aqui de cima com um negócio pequeno. Eu tenho que tampar lá em cima. Tenho que passar Tecril, que é aquele produto que evita a infiltração. Aqueles produtos que fazem evitar a infiltração. Tem que fazer alguma coisa lá na raiz do problema. Não tem que ficar tapando e pintando aqui para ficar bonito só. A compulsão, ela precisa ser tratada usando o paralelo lá no telhado, com Tecril, tapando o buraco, fazendo uma obra que evite que faça parar a infiltração, e não ficar pintando a parede, botando alguma coisinha ali ou ali no buraco para parar de infiltrar. E aí eu pergunto para você,
Você já tratou só o sintoma de alguma coisa? Vai lá, você tem uma doença e ficou só tomando dipirona e ficou com medo de ir no médico? Dificilmente. Se você tiver alguma coisa que seja realmente grave, isso não vai embora. Isso não vai embora. Sabe por que não vai embora? Porque você precisava tratar a causa profunda. E como a psicanálise entende o tratamento de vícios, de compulsões? Vamos lá. Primeiro, a psicanálise procura compreender o desejo desse sujeito. Primeira coisa, esse sujeito vai ser reconhecido como sujeito, não como o depressivo, a depressiva, aquela pessoa que tem um diagnóstico que vem em cima dela e eu identifico aquela pessoa a partir daquele rótulo que deram para ela. Na clínica, a pessoa vai ser um sujeito, ela vai ter voz, né? E desejos e sensações e coisas que ela não conseguia dizer, ela vai conseguir falar, ela vai conseguir dar voz para desejos subjetivos que ela tem, e a identificação desses afetos que foram que receberam voz poderão ser trabalhados, elaborados. Você vai conseguir ver os teus traumas e vai conseguir dar um lugar legítimo para o trauma que está causando o seu vício. Então a psicanálise tem essa questão de dar voz ao sujeito para que ele fale, para ele que dê nomes ao que ele está sentindo, para que permitir que ele entre em contato com sua angústia, para que ele identifique o buraco da parede e consiga ir lá no telhado e passar o tecril, como eu usei aqui no exemplo da parede que está infiltrada e a pessoa fica só pintando depois que para a goteira, fica botando algodão, papelão ou alguma outra coisa que adie a goteira. Então, meu convite a você, vem aqui ó, eu esqueci o nome que fala, minha legenda, tá? Vai na minha legenda, tá meu número. Vai ser um prazer enorme te receber, me liga, agenda o seu atendimento, vai ser um prazer enorme poder te ajudar a lidar com suas questões. Indica também meu número para que mais pessoas tenham acesso a um atendimento psicanalítico de qualidade, tá bom? Compartilhe, divulgue, comente para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Valeu, um abração, fique com Deus!